Olá pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez então reunidos para o nosso encontro, para a nossa prece. Vamos dando sequência à nossa leitura. Hoje retornamos ao YouTube. Vamos ver se dessa vez funciona para todos, que o importante é que o grupo esteja reunidos e assistindo juntos, né? O nosso encontro, a nossa reflexão. Então, eu acredito que assim vai ser melhor para nós, né? Eu vou tentar manter essas gravações para o YouTube, porque aí tenho certeza que ninguém ficará sem acesso, porque o YouTube realmente é acessível de qualquer celular, de qualquer computador, enfim. E nós vamos em frente. Vamos ver se eu consigo manter assim. Pelo menos dessa vez está sendo. Então vamos lá, vamos dando início, vamos fazer a nossa prece, a nossa vibração, para que a gente possa afinizar os nossos sentimentos. Graças a Deus, Senhor, muita paz. Estamos aqui mais uma vez reunidos em Seu nome, para o nosso estudo, a nossa reflexão, mas principalmente, Senhor, o nosso trabalho. Somos trabalhadores do passe, de um grupo, do Lar de Teresa. Nos reunimos para mantermos a fidelidade ao nosso compromisso de uma vez por semana oferecermos o nosso melhor. Sê conosco, Senhor, através dos teus mensageiros, potencializando as nossas energias. Que seja então em seu nome, em nome dos espíritos amigos protetores e, acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar por iniciado o nosso estudo, o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, muita paz, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então vamos dando sequência, né, ao nosso livro Fonte Viva, Mensagens de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, e chegamos a um número redondo, né, o número 70, que tem como título Solidão, né, um título bastante chamativo. Vamos ver aqui depois como é que Emmanuel desenvolveu essa questão da solidão para nós. Mas segue uma passagem de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 23, que diz assim: O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então foi aquela passagem do julgamento de Jesus, né, perante Pilatos. O presidente aqui escrito é Pilatos, e essa passagem. Então aqui Emmanuel vai fazer esse desenvolvimento desse tema, né, e dessa palavra tão forte, muitas vezes, né, de conteúdo tão angustiante, que é a solidão. Mas vamos perceber que é uma solidão diferente, vamos dizer assim, é a boa solidão, se eu posso me expressar dessa maneira. Vamos acompanhar. À medida que te elevas, monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cismos. Em incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, Emmanuel já nos coloca que à medida que elevas, quer dizer, à medida que nós vamos progredindo, pelo menos nós vamos nos elevando espiritualmente, mas aqui, nessa existência mesmo, não é nos mundos superiores que nós estamos falando e nem ele, é aqui mesmo. À medida que nós vamos procurando outros interesses, que nós vamos nos elevando, né, buscando, né, esses outros interesses, né, então nós já começamos a experimentar essa solidão dos cismos, que é aquela elevação, né? Agora vamos entender por que Emmanuel está colocando dessa forma. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Então ele começa a fazer questionamentos, né, das pessoas que nós tínhamos o hábito de estarmos juntos, né, de termos uma afinidade, e em dado momento nós
preferimos seguir por outro caminho de escolher uma nova trajetória, né? Uma trajetória da espiritualidade, que é o caso, e aí essas pessoas como que ficaram para trás, né? Por ter o mesmo interesse, ter interesses que nós também gostávamos, mas que agora já não temos mais interesses, mas esses nossos amigos, essas outras pessoas, continuaram, permaneceram nesses interesses. Por isso é que essa questão da solidão já começa nesse sentido. Enfim, certo ficaram, diz Emmanuel, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Aqui Emmanuel fala sobre isso, nessa comparação. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Então a gente também tem isso, essa questão da incompreensão, né? Porque justamente quando nós mudamos o nosso interesse, é natural que a incompreensão seja a primeira coisa a ser notada, né? Pelos nossos amigos, por aqueles em que nós pertencíamos, naquele grupo. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura, né? Então é aquilo, aqueles que ficam, né? Aqueles que não quiseram partilhar dos mesmos interesses, é como essa comparação do que sobe e do que permanece. Então, aqueles que permaneceram não entendem, né? Porque a mudança, às vezes, até questiona, puxa, fulano participava tanto com a gente das festas, das reuniões, dos jogos, e agora sumiu, agora só quer saber de caridade, né? Então tem muito isso, né? Cada um de vocês às vezes pode ter tido alguma experiência nesse sentido, né? De que receberam, né? Vamos dizer assim, essa crítica, vamos dizer assim, não seria uma crítica, né? Mas esse comentário, né? De que era de um jeito e de repente passou a agir de outra forma, né? Então segue Emmanuel. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? Então, a gente às vezes sofre, né, nesse sentido, porque é um meio termo, né, um meio do caminho. Quer dizer, nós ainda não atingimos o topo, mas também já deixamos a base e estamos num certo patamar da subida. Então é natural que também sintamos saudades dos amigos que ficaram, dos gostos, né? E também o ideal que ainda não atingimos, que está muito acima. Então esse choro, nesse sofrimento, ele é algo que acontece realmente, né? E ele chama isso de uma dor do renascimento, né? Continua Emmanuel. Aí ele vem dar aqueles exemplos, né, da natureza que ele gosta muito. A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. Então, esses exemplos que ele coloca, demonstrando que com a gente acontece a mesma coisa. É a dor, né, da mudança, né, de sair daquele comodismo, de sair daquela situação confortável, né? A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. Olha só, gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho, né? Não se canse de aprender a ciência da elevação. Então é importante isso, né? Aprender essa ciência da elevação, entendendo que muitas vezes vamos sim precisar fazer opções,
de fazer renúncia, de ter renúncias, de deixar coisas para trás, de deixar mesmo até pessoas que nós tínhamos em grande estima, mas que infelizmente não está, por mais que tenhamos assim uma grande amizade, muitas vezes a pessoa não tem condições de nos acompanhar nos nossos novos interesses, não é? Então é importante que a gente também se prepare para determinadas perdas, né, de pessoas em que nós temos grande estima. Não que significa que devamos deixar a amizade, né? Não quero mais amizade com esses tipos de pessoas. Aí já começamos até a fazer rotulações. Não é nesse sentido. É no sentido que, desde o momento em que buscamos novos interesses, né? Estamos tratando aqui dos interesses da espiritualidade, é natural que aqueles que não buscam acabam se distanciando. É um distanciamento que acontece naturalmente, né? Não te canses de aprender a ciência da elevação. Muito bem. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição, em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. E aí Emmanuel então finaliza. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides, não esqueça que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Então, um exemplo de Jesus, né, é importante para nós, guardar, é claro, as devidas proporções, uma vez que ele era um mestre e entendia perfeitamente a questão da missão, do trabalho que deveria realizar. Mas esse lado da solidão, isso todos nós enfrentamos e também sofremos de igual modo, né? Que é justamente as lutas, né? Os nossos desafios interiores para que nós possamos crescer e desenvolver espiritualmente. E muitas vezes precisamos caminhar sozinhos, né? O exemplo de Cristo, né? Que caminhou sozinho, né? E num dado momento, ele precisou enfrentar os desafios da solidão, né? Nessa solidão, como dizer assim, uma solidão interior, né? Não é aquela solidão de quem está sozinho ou mora sozinho, não se trata disso, né? É a solidão interior, em que muitas vezes você se vê tendo que enfrentar situações íntimas suas de crescimento espiritual, onde você só pode contar com uma única pessoa, que é você mesmo, né? Mas partindo do princípio que nunca estamos sozinhos, Deus sempre estará nos auxiliando de uma forma ou de outra. Muito bem, então ficamos por aqui, né, nos nossos comentários, no nosso texto, e que possamos compreender o valor da solidão, que ele também tem um valor, né? Não é só a questão de sentir um sofrimento, de sentir uma dor, né, da elevação, mas também uma dor que nos proporciona uma gratificação mais além, né? Então vamos fazer a nossa prece? Vamos lá. Graças a Deus, muita paz. Vamos então, Senhor, finalizando o nosso encontro, que possamos compreender, Senhor, verdadeiramente o sentido da solidão, sabendo que todos nós precisamos muitas vezes enfrentar desafios, e esses desafios, Senhor, muitas vezes requer que sigamos sozinhos, com nós mesmos, com as nossas próprias dificuldades, para podermos atingir pontos mais elevados. Mas contando com a Tua inspiração, com a Tua proteção sempre, para que possamos sair vitoriosos. E sairemos, Senhor, porque a fé também é a nossa melhor companheira. Sê conosco, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Agradecemos, Senhor, por mais esse momento de reflexão,
de trabalho e que possamos, Senhor, continuarmos fortalecidos e amparados em nossa saúde física, mental e espiritual, envolvendo o nosso lar, os nossos amigos, os nossos familiares. Envolva também, Jesus, o nosso lar de Teresa, a nossa casa, para que ela continue sendo, com certeza, um ponto de apoio espiritual ao momento em que estamos atravessando, envolvendo todo o nosso planeta, Senhor, com as suas vibrações de paz, de equilíbrio, de coragem, para que possamos atravessar ainda o momento em grande dificuldade. Envolva, Senhor, os nossos governantes, as nossas autoridades, para que possam sempre tomar as melhores decisões. Que seja então em seu nome, Jesus, em nome dos benfeitores espirituais, em nome de Antônio de Aquino, Teresa, em nome de Paulo e Estevão, e acima de tudo, em nome de Deus que é nosso Pai, damos por finalizado o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, muita paz, que assim seja. Graças a Deus. Então finalizamos mais um encontro. Tenham todos uma boa noite e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite.